Nós vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 31, é o texto que eu quero ler a princípio, mas depois nós vamos voltar um pouquinho na história. E eu quero desafiar você a marcar a memória de Deus. O tema dessa palavra é conquiste a memória de Deus. Ou se você quiser entender de uma outra forma, faça com que Deus não se esqueça de um encontro que teve com você. O texto que eu quero começar lendo está em Gênesis 31, 13, onde eu leio palavras do Senhor a Jacó. Eu sou o Deus de Betel, onde ungiste uma coluna, onde me fizeste um voto. Levanta-te agora, sai desta terra e volta à terra da tua parentela. O Senhor veio a Jacó num momento decisivo, muito especial, e Deus lhe diz: eu sou o Deus de Betel, onde ungiste uma coluna, onde me fizeste um voto. E aí o Senhor dá uma direção que nós vamos comentar na sequência. Eu gostaria de orar mais uma vez. Eu sei que Deus já está agindo, mas eu sei que há pessoas que estão recebendo a palavra, mas quem sabe debaixo de um mal-estar, de uma enfermidade. Quem sabe você tem manifestado os sintomas dessa doença que se espalhou pelas nações, ou que você esteja sofrendo por alguma outra coisa. E eu gostaria, porque eu tenho fé no meu coração, eu tenho uma convicção de que Deus está querendo manifestar a sua glória. Eu quero orar por você para que Deus lhe dê cura completa agora, nessa hora, e que nada roube a sua atenção da palavra do Senhor. Pai querido, Tu estás em todo lugar. Nós nos colocamos diante de Ti como aquele centurião de Cafarnaum que veio interceder pelo seu servo que jazia paralítico em sua casa. E quando o Senhor disse que iria, ele disse: Senhor, uma palavra Tua, Tu não precisas ir à minha casa. Uma palavra Tua é suficiente. Tu tens autoridade. Meu Deus, nós cremos assim também. Eu peço que agora o Senhor libere uma palavra sobre todos aqueles que estão doentes, enfermos, seja no corpo ou na alma, e que o Senhor manifeste a sua glória, trazendo libertação e fazendo, ó Deus, com que a enfermidade caia por terra e nada venha roubar a Tua palavra, a qual nós submetemos nossa mente e nosso espírito agora, em nome de Jesus Cristo. Amém. Você crê? Receba pela fé e testemunhe do que Deus faz na sua vida. Queridos, há encontro que nós temos com Deus e que nós nunca vamos esquecer. Eu posso me lembrar de alguns momentos tão marcantes, e olha que eu já sirvo a Deus há tanto tempo, estou com 54 anos, e desde os 15. Aliás, a primeira memória que eu tenho de um encontro com Deus foi justamente aos meus 15 anos, quando ainda com uma cabeça um pouco infantil, mas já compreendendo que eu precisava de salvação. Recebi a palavra do Senhor desde os meus primeiros dias, porque tive a bênção de crescer, de nascer numa família que já servia ao Senhor por gerações. E aquelas sementes que foram sendo lançadas em meu coração foram se acumulando, até que aos 15 anos o Senhor me abraçou. Foi tão especial. Eu estava sozinho na sala de estar da sede de uma fazenda, a fazenda do meu pai, lá no norte do Brasil. Era um domingo pela manhã. Já se vai tanto tempo, eu me lembro a cena, e eu estava diante de uma televisão que captava o sinal por antena parabólica, porque afinal de contas eu estava ali isolado no meio do mundo, e um evangelista americano chamado Rex Humbard pregou a palavra de Deus. Meus pais sempre o ouviam, e de vez em quando por tabela eu também, mas nunca havia levado a sério aquelas palavras, e na verdade nunca havia sido tocado por elas. Mas naquela manhã de domingo, parece que o Espírito Santo estava enchendo aquela sala, e cada palavra que saía da boca daquele pregador entrava no meu coração como se fosse pessoal, e eu fui sentindo uma necessidade enorme de salvação.
Eu creio que foi a primeira vez que eu tive consciência de que eu estava perdido e que eu não poderia fazer nada acerca disso, a não ser receber o amor de Jesus Cristo manifestado na cruz. Era, de alguma maneira, isso que aquele pregador dizia. E ao final da sua palavra, eu já muito tocado, muito envolvido pelo Espírito Santo que estava ali, ele me desafiou. Parece que ele estava ministrando apenas para mim. Eu sei que havia multidões em todo canto da terra ouvindo a palavra daquele homem, mas naquela manhã parecia que era só para mim. E ele me desafiou a fazer uma oração, entregando a minha vida a Jesus Cristo. E ali, naquela aparente solidão, eu fiz uma oração regada a muitas lágrimas. O amor de Deus me abraçou. Eu nasci de novo. Nunca vou esquecer. Um encontro com Deus que mudou o rumo da minha vida. Eu estava de férias, voltei depois e nunca mais fui o mesmo por causa daquele encontro. Eu me lembro do dia, alguns anos depois, em que fui batizado no Espírito Santo. Estávamos num retiro de jovens, numa cidade pequena, chamada Marituba. E eu fazia parte da equipe de organização daquele acampamento. Me acordei cedo, um dia pela manhã, para preparar as coisas que me competiam. Eu não era um pregador, eu não era um líder, eu era um servo. Aliás, a gente nunca deve deixar de ser servo, porque esse é o maior status que se pode alcançar no reino de Deus. Mas naquela manhã, depois de arrumar as coisas, de preparar o que estava sob a minha responsabilidade, as pessoas ainda não tinham chegado naquele auditório, e eu me ajoelhei num canto para orar. Coloquei a minha cara junto ao chão e comecei a orar por aquele culto. Na noite anterior, uma pessoa que fazia parte daquele acampamento, que estava participando, me chamou e me disse: Danilo, eu tive uma visão. E ela diz respeito à sua vida. Eu estava orando por você e eu vi como que uma garrafa de champanhe que havia sido sacudida e ela estava borbulhante, mas havia uma rolha fechando aquela garrafa. E aquela pessoa me disse: eu creio que chegou o tempo de você ser cheio do Espírito Santo. Há um mover de Deus dentro de você que precisa transbordar. E eu de fato estava buscando o batismo no Espírito Santo, mas não tinha ainda vivido nenhuma manifestação sobrenatural na minha vida. Eu admirava aqueles que se moviam no Espírito. E naquela manhã eu me curvei diante do Senhor e eu não estava orando sobre ser cheio do Espírito Santo. Para lhe dizer a verdade, eu não estava nem pensando nisso. Eu me coloquei ali como intercessor. Eu estava orando pelo culto e dizendo: Senhor, visita esses jovens, visita-nos nesse dia, abençoa quem vai pregar, quem vai dirigir os louvores. E de repente, quando eu percebo que está saindo da minha boca, não é mais o português tão natural, eram palavras estranhas que começaram a fluir como um rio. E desde então, eu tenho orado e eu tenho me comunicado com Deus nesse dom sobrenatural e maravilhoso, que poeticamente às vezes a gente chama de língua dos anjos, mas que na verdade são gemidos inexprimíveis do Espírito. Momentos muito especiais. O tempo pode passar, mas você é marcado por experiências assim. Eu poderia lhe contar algumas outras. Poderia lhe falar sobre o meu encontro com Deus já no ministério pastoral há muitos anos, mas onde eu fui desnudado pela graça do Senhor, onde Deus mostrou sujeiras, pecados que estavam guardados ainda na minha vida, que precisavam de ser tratados, e o seu amor me confrontou, porque Deus é um Pai que confronta. Deus é um Pai que não nos entrega a nossa própria sorte, antes, ao contrário, Ele mexe nas nossas feridas. Tantas experiências. Eu acho que se você já serve a Deus há algum tempo, certamente você tem algo, um momento assim para contar. E são essas coisas que vão fazendo de nós pessoas que vivem num nível que não é o nível da religião, da rotina, da mera crença. Claro, é muito importante a doutrina, a palavra, as convicções, mas é tão importante que nós também sejamos levados
a experiências profundas com Deus, porque quanto mais nós provarmos de Deus, mais dependentes e mais apaixonados nós seremos dele. Você concorda? Por ele. Eu estava pensando hoje, se não houvesse céu, se não houvesse inferno, se a vida acabasse aqui, se depois de viver os anos que temos que viver, tudo desaparecesse. Eu estava meditando sobre isso hoje e eu cheguei a uma conclusão. Se não houvesse eternidade, ainda assim, eu escolheria servir ao Senhor, porque é maravilhoso andar com Deus, é maravilhoso cumprir o propósito de Deus e é maravilhoso ter encontros inesquecíveis. Eu oro para que nessa noite você seja levado a um encontro inesquecível com Deus. Agora, o que é surpreendente é que há encontros que não apenas nos marcam, há encontros que não apenas ficam guardados na nossa memória, mas que marcam a memória de Deus. Você sabia disso? Sim, é verdade. Ainda que eu esteja usando aqui uma figura de linguagem, porque Deus é perfeito em seu conhecimento, Ele não se esquece de nada. Mas eu digo que há determinados momentos em nossas vidas em que, se nós tivermos a atitude certa, nós podemos chamar a atenção de Deus de tal maneira que o tempo vá passar e que as consequências daquelas nossas atitudes no encontro com Deus vão continuar influenciando o nosso futuro por muitos anos e quem sabe por toda a nossa vida. De certa forma foi isso que aconteceu com Jacó. Quando Deus aqui no capítulo 31 vem a Jacó e ele diz: Jacó, você se lembra? Eu estou parafraseando, mas é mais ou menos assim: Jacó, você se lembra? Eu sou o Deus de Betel, você se lembra de Betel? Eu me lembro. Eu me lembro que ali em Betel você preparou um altar para mim. Ali em Betel você pegou o que você tinha na mão, uma pedra, e você transformou aquela pedra numa coluna, num memorial. E você pegou do óleo, você não tinha nada. Você estava fugindo, Jacó. Depois de ter feito algumas coisas erradas, magoado a sua família, especialmente o seu irmão, você estava fugindo, com uma mão na frente e outra atrás. Mas ainda assim, você derramou óleo sobre uma pedra, você me cultuou e você me fez promessas. Pois bem, Jacó, já são 20 anos. 20 anos se passaram desde aquele dia e eu não me esqueci da sua oferta, eu não me esqueci da sua atitude, e agora eu volto a me manifestar a você, porque chegou o tempo da bênção completa. Eu tenho lhe abençoado por todos esses 20 anos aqui numa terra distante, mas chegou o tempo de reconstruir as pontes quebradas, chegou o tempo de você voltar à casa dos seus pais, como você sempre quis. E Deus o abençoa e o desafia a voltar. E é tão maravilhoso isso, porque quando Deus se apresenta dessa maneira, queridos, Deus está dizendo que aquele momento foi tão marcante, que estava 20 anos depois, influenciando a ação do Senhor sobre a vida daquele servo. Eu vou ler com você Gênesis capítulo 28, a partir do versículo 10, que conta a história desse encontro. Eu sei que ela não é estranha para muitos de vocês. Todo crente já deve ter chegado na sua leitura bíblica anual, pelo menos a Gênesis 28. Eu espero que pelo menos até aí você tenha chegado antes de desistir. Mas você vai se lembrar, e quem sabe com o Espírito Santo lançando luz sobre essa palavra, você seja levado a produzir um encontro que marque a memória de Deus, um encontro que Ele nunca mais esqueça. Vamos ler o texto, Gênesis, capítulo 28, a partir do versículo 10. Leia comigo. Jacó partiu de Berseba e foi para Harã. Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já se havia posto.
tomando uma das pedras dali, usou-a como travesseiro e deitou-se. E teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra. O seu topo alçava os céus. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ao lado dele estava o Senhor, que lhe disse: Eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão e o Deus de Isaque. Darei a você e a seus descendentes a terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra, e se espalharão para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Estou com você e cuidarei de você aonde quer que vá. E eu o trarei de volta a essa terra. Não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. No versículo 16 está escrito: quando Jacó acordou do sono, disse: sem dúvida o Senhor está neste lugar, mas eu não sabia. Teve medo, temeu e disse: temível é este lugar, não é outro senão a casa de Deus. Esta é a porta dos céus. Na manhã seguinte, Jacó pegou a pedra que tinha usado como travesseiro, colocou-a em pé como coluna e derramou óleo sobre o seu topo. E deu o nome de Betel àquele lugar, embora a cidade anteriormente se chamasse Luz. Então Jacó fez um voto, dizendo: se Deus estiver comigo, cuidar de mim nesta viagem que estou fazendo, prover-me de comida e roupa, e levar-me de volta em segurança à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus. E de tudo o que me deres, certamente te darei o dízimo. Essa foi a experiência. Foi esse o encontro que marcou o coração de Deus ao ponto de 20 anos depois ainda estar refletindo em bênçãos sobre a vida de Jacó. E eu gostaria de mostrar para você aqui algumas coisas, porque, em primeiro lugar, foi um encontro da graça com a fé. Jacó estava fugindo, ele havia enganado o seu irmão. Jacó era um homem que queria tanto a bênção de Deus, mas até então ele não havia entendido que a bênção de Deus é herdada por certos caminhos, e esses caminhos passam pela verdade, pela integridade. Jacó usou do engano para conseguir certas coisas na vida. Eu não vou contar aqui a história por causa do tempo, mas o fato é que ele teve que fugir. O seu irmão estava cheio de ódio pelo que ele lhe havia feito. E Jacó então foge. Eu acho que eu posso dizer com uma mão na frente e outra atrás. Ele teve que sair para uma terra distante, onde havia parentes. E ele não leva praticamente nada. Aliás, a Bíblia nos dá a informação de que ele passou por aquele deserto apenas com um bordão na mão, uma expressão que significa que ele não tinha muita bagagem. E naquela longa travessia de um deserto até chegar à casa dos seus parentes, ele pernoita nesse lugar que se chamava Luz, mas desde aquele dia passou a chamar Betel, casa de Deus. E quando ele dorme, você leu comigo o texto, o Senhor se manifesta através de um sonho. Ele vê o céu aberto, ele vê uma escada colocada entre o céu e a terra, ele vê anjos subindo e descendo, e mais do que tudo isso, ele ouve a voz do Senhor lhe fazendo promessas. Na verdade, repetindo as promessas que já havia feito ao seu pai Isaque e ao seu avô Abraão. Ou seja, ele, ainda que num sonho, ele tem uma experiência espiritual, ele tem uma revelação da graça de Deus. E amados, como isso é rico, porque ele estava em pecado, ele estava já cumprindo certas sentenças por causa dos erros que havia cometido, tendo que se privar do ambiente que o abrigava, a sua família. Mas mesmo assim, com o coração
impuro, com o coração sujo pelo pecado, Deus vem ao seu encontro. Deus lhe mostra que os céus estão abertos. Deus lhe mostra que há uma escada, que ele poderia desfrutar das promessas desde que ele se posicionasse, se alinhasse da maneira correta. E é por isso que eu digo que aquele encontro foi um encontro da graça. Porque a graça é o favor de Deus, a graça é a iniciativa de Deus em nos abrir caminho, em nos propor uma aliança, em nos dar um futuro ainda que nós não mereçamos. Deus veio ao encontro de Jacó, assim como veio ao meu encontro quando eu tinha os meus 15 anos. E tem vindo ao encontro de tantos de vocês que me ouvem. Ou quem sabe nessa noite, ao ouvir essa palavra, lhe venha a consciência de que ainda que você esteja vivendo uma vida absolutamente errada, distante do propósito do Senhor, Ele ainda se preocupa com você. E Ele está usando esse meio, um pregador, através de um culto online, para dizer para você que os céus estão abertos, que há uma escada, que há anjos disponíveis para lhe servir, desde que você se posicione em fé. E eu disse que essa é a narrativa de um encontro entre a graça e a fé, porque a graça é o favor de Deus, mas ela não consegue operar na nossa vida se nós não respondermos com fé. E essa fé não é a mera crença, essa fé não é simplesmente assentir dentro do nosso coração diante da realidade de que Deus existe ou mesmo de que Ele nos ama. Essa fé é uma fé que se manifesta em termos comprometedores. Nós nos comprometemos com esse Deus que nos ama e que vem aos nossos desertos para nos alcançar e nos dizer: ei, você não precisa ser um fugitivo. Você não precisa ser alguém vivendo de fracasso em fracasso por toda a vida. Eu tenho um plano para você, eu tenho uma história a cumprir na sua vida e eu estou disposto a cumprir. Quem sabe esse seja o seu dia, de realinhar a sua vida, de parar de fugir da verdade de que você não pode resolver os seus próprios problemas. E eu não tenho nenhuma dúvida em dizer que o principal deles é o pecado. Não há um problema na nossa vida mais sério do que o pecado, porque o pecado nos impede de viver o melhor de Deus. Mas ainda assim o Senhor vem e se oferece. Mas eu quero me concentrar com você aqui nas atitudes de Jacó. Porque são as atitudes de Jacó que fazem com que a memória de Deus fique marcada e Deus nunca se esqueça daquele momento tão simples. Imagine um homem que se acorda depois de ter sonhado e na manhã seguinte ele presta o culto mais primitivo que você possa imaginar. Nós estamos aqui limitados em muitas coisas, estamos cultuando distantes uns dos outros, mas ainda temos ferramentas e instrumentos que podem, assim, fazer com que o nosso culto seja um pouco mais especial. Temos música, temos ambiente, temos pregador, temos internet. Jacó, ele tinha uma pedra que ele usou como travesseiro, era tudo que ele tinha. Talvez uma bolsa onde ele trouxesse algumas coisas muito limitadas ali, entre elas azeite, óleo. E ele presta um culto ao Senhor. Ele faz daquela coluna um altar, ele a erige, ele derrama óleo sobre ela e ele ora. Que culto simples, não é verdade? Simples na forma, mas profundo no conteúdo. Sabe, às vezes você pode impressionar Deus trancado no seu quarto, sem nem poder levantar muito a sua voz em oração, porque afinal de contas as outras pessoas da sua casa não servem ao Senhor ainda e não entendem essa barulheira que a gente costuma fazer. Mas às vezes num ambiente assim, tão simples, tão restrito,
você pode tocar o céu mais do que quando você está num grande culto, cercado de uma multidão, com os melhores músicos, os melhores dirigentes, os melhores pregadores. Porque culto é acima de tudo conteúdo. Culto é acima de tudo aquilo que nós apresentamos e deixamos diante do Senhor. E foi isso que Jacó fez como resposta àquela revelação. E sabe, queridos, eu creio que algumas das suas atitudes marcaram Deus, porque não são atitudes assim tão comuns. A primeira delas é que ele reconheceu a presença do Senhor num ambiente e num momento tão adversos de sua vida. Sabe, aquele era um tempo difícil, certamente o tempo mais difícil da vida daquele homem. Ele cresceu numa casa abençoada, de servos de Deus, ele tinha pai, ele tinha legado, ele tinha exemplo, ele tinha fartura. Mas ele teve que fugir por causa de um erro. E agora ele é um solitário, um peregrino no deserto, indo para uma terra distante, onde ele tinha parentes que não conhecia. Ele não sabe como será o seu futuro. Quando ele olha para trás, ele vê um irmão disposto a matá-lo. Talvez a possibilidade de nunca recuperar o relacionamento com a sua família, tão importante para qualquer pessoa. E nessa condição tão difícil, de pobreza, eu posso dizer sim, de pobreza, ele não tinha nada. A Bíblia diz que ele atravessou aquele deserto com um bordão apenas, uma vara, um cajado na mão, nada mais do que isso. Solitário, acusado. Mas a sua primeira atitude diante da visitação do Senhor foi reconhecer a presença de Deus naquele lugar. Naquele momento difícil. No versículo 16 e 17 nós lemos, quando Jacó acordou do sono, ele disse: sem dúvida o Senhor está nesse lugar, e eu não sabia. Sabe, muitas vezes nós perdemos a noção da presença de Deus porque nós ficamos fixados nos cenários, nas dificuldades que estamos vivendo, nas privações que estamos passando, na humilhação, na culpa, enfim. E se há uma coisa que toca o coração de Deus, é quando no meio de um vale de sombra de morte, no meio da pobreza, no meio da solidão, no meio da enfermidade, um homem é capaz de levantar os olhos para o céu, não para dizer: Deus, o que o Senhor fez comigo? Porque o Senhor deixou tudo isso acontecer? Não. Um homem é capaz de levantar o seu olhar para os céus e dizer: uau, Deus está aqui nesse lugar. Deus está no meu deserto, Deus está no meu tempo difícil. A graça de Deus continua fluindo sobre mim. As promessas de Deus continuam valendo na minha vida. Ainda que o cenário que eu tenha, eu nunca sonhei com ele. Ao contrário, desejaria nunca passar por um deserto como esse. Mas ao reconhecer a presença de Deus, Jacó poderia tratar tudo aquilo apenas como um sonho, como coisas da sua cabeça, sei lá. Mas quando ele se acorda, daquele sono, ele diz: esse lugar está cheio da presença de Deus. Eu não sei o que você tem vivido nesse tempo. É certo que, de uma forma geral, daqui a 5 anos, 10 anos, quem sabe 20 anos, nós vamos nos lembrar desse período tão estranho das nossas vidas. Quem sabe nós vamos contar para os nossos filhos o tempo em que nós não podíamos nos reunir por meses e meses, o tempo que nós tínhamos que sair nas ruas com muito cuidado, usando máscaras. Mas melhor ainda será se daqui 5, 10, 20 anos, se é que teremos tudo isso antes que Jesus volte. Parece que não. Mas num futuro você possa se lembrar desse tempo, não marcado pelas máscaras, pelas limitações, pelo desemprego, pelo medo, mas você possa contar para o seu filho, para o seu neto: naquele tempo eu tive um encontro com a graça de Deus.
Naquele tempo eu tive um encontro com o Senhor. Naquele tempo eu vi que apesar do ambiente hostil, do ambiente estéril, havia uma porta aberta no céu e uma escada colocada pela graça de Deus para mim. Naquele tempo eu descobri que as promessas do Senhor para a minha vida continuavam valendo, e eu criei de todo o meu coração. Tomara que uma atitude ou que uma percepção como essa marque a sua memória. Mas se marcar a sua memória, marcará também a memória de Deus. Porque a verdade é que muita gente, talvez a maioria, quando está passando por momentos difíceis, não tem um coração de adoração, de entrega, de reverência. Antes abre a sua boca para jorrar dúvida e murmuração e queixas e questionamentos diante de Deus. Passe você pelo que passar, Deus estará ao seu lado. A sua voz estará disponível ao seu coração. Os seus anjos, que diz a palavra, são espíritos ministradores enviados em favor dos que hão de herdar a salvação. Os seus anjos estarão subindo a sua presença e descendo para servir você. E quando você tem um coração de perceber e reconhecer isso, certamente você começa a tocar no coração desse Deus que está conosco. Ouça, que está conosco, ainda que nós andemos pelo vale da sombra da morte. Mas a atitude de Jacó não ficou apenas no reconhecer a presença do Senhor e temer e declarar que aquele deserto se tornara um lugar santo, a casa de Deus, porque afinal de contas a presença de Deus estava ali. Aliás, guarde isso no seu coração. Qualquer lugar, ouça, qualquer lugar se torna casa de Deus, Betel. Qualquer lugar se torna Betel, casa de Deus, se a presença do Senhor se manifestar ali. E eu quero profetizar que a sua casa é Betel. Eu quero profetizar que o ambiente simples onde você vive é Betel, porque aí está a bondade do Senhor se manifestando agora. E bom será que você o reconheça. Mas Jacó marcou a memória de Deus, porque ele não apenas temeu e reconheceu a presença do Senhor, mas ele faz uma oferta do melhor que ele tem. No versículo 18, diz que na manhã seguinte, Jacó pegou a pedra que tinha usado como travesseiro, colocou-a em pé como coluna e derramou óleo sobre o seu topo. Amado, ele não tinha nenhum travesseiro naquele momento da sua vida. Ele teve que dormir com a sua cabeça reclinada sobre uma pedra. Era tudo que ele tinha. E se ele usa do óleo, do azeite, certamente era também uma das poucas coisas que faziam parte da sua bagagem de fugitivo. O azeite poderia lhe servir para tantas coisas, para alimento, para curar feridas. Mas reconhecendo a presença de Deus, ele resolve ofertar, entregar. Ele pega o seu melhor. Quanto vale uma pedra do deserto? Quanto vale uma botija de azeite? Nada. Economicamente, monetariamente falando, não vale nada. Mas na vida daquele homem era tudo. E ele pega o seu tudo, ou no mínimo o seu melhor, e ele decide oferecer ao Senhor. Ele faz uma entrega. E amados, quando nós fazemos a entrega daquilo que nos é precioso, sabe, muitas vezes Deus está querendo medir a nossa fé através de gestos que façamos, que são nada mais, nada menos do que abrir mão dos nossos apoios humanos para confiar apenas nele. Nada fala ao coração de Deus com mais poder do que uma oferta. Entenda, oferta não apenas no sentido material,
Porque há ofertas que vão para muito além de dinheiro, de coisas. Eu me lembro de um encontro que tive com o Senhor, em que Ele me pediu uma oferta. Ele me pediu tudo o que eu tinha. Ele me pediu o meu futuro. Eu já o conhecia, eu já servia ao Senhor. Eu estava fazendo uma faculdade, eu tinha os meus planos já bem desenhados. Mas naquela noite de Natal, Ele me visitou no meu quarto. Eu tenho contado isso tantas vezes, talvez você já tenha ouvido. E naquela noite Jesus se manifestou. Ele me disse: Danilo, o que você tem para depositar no meu altar? O que você tem para me dar? E eu não conseguia encontrar alguma coisa em minha mente, em minhas coisas, que fosse assim digna do Senhor. E Ele me disse: por que você não me entrega o seu futuro? Meu futuro, Deus. Eu sou um jovem, eu tenho tantos planos. Eu já tenho o meu caminho tão delineado, está tudo tão certinho. Se eu te entregar tudo isso, eu fico sem nada. Foram pensamentos assim que passaram pela minha cabeça, mas o amor de Jesus naquele lugar, a presença santa e acima de tudo, amorosa dele, quebrou todas as resistências do meu coração. E naquela noite, eu disse: Senhor, eu te entrego o meu futuro. Eu te entrego a minha faculdade, eu te entrego os meus relacionamentos, eu te entrego os meus sonhos, eu abro mão, eu te entrego mesmo, Senhor. Eu estou deixando tudo aqui, a partir dessa noite eu não sei mais o que será da minha vida. Eu abro mão de todos os meus planos. E eu que até aquela noite pretendia ser um fazendeiro como meu pai, estava fazendo uma faculdade, me preparando para essa jornada. Naquela noite eu fiquei sem nada. Aquilo marcou o coração de Deus. Eu tenho certeza. Eu entreguei o meu melhor, eu entreguei o meu tudo para Ele. Sabe o que Ele fez? Olha para mim. Ele fez de mim um homem honrado, um pastor. Ele me deu uma igreja linda como essa a cuidar. Ele me deu um ministério que eu nunca conseguiria alcançar pelas minhas próprias forças ou méritos. O que eu quero dizer é que quando nós fazemos entregas, e quanto mais profunda for essa entrega, mais isso vai marcar o coração de Deus. Ofertas, queridos, o que você está oferecendo ao Senhor? Sabe, muitas vezes nós vivemos a rotina da vida cristã, mas nós não caprichamos naquilo que deixamos no altar. Você deve se lembrar de um episódio contado nos Evangelhos, um jantar na casa de um homem chamado Simão, na cidade de Betânia. Havia gente importante ali, e uma mulher chamada Maria, apaixonada pelo Senhor. Ela entra naquela casa e ela quebra todos os protocolos. Ela traz consigo um vaso de alabastro cheio de um perfume caríssimo. Algo que lhe havia custado o dinheiro de quase um ano de trabalho. E ela derrama aquele perfume sobre Jesus Cristo. E as pessoas começam a criticá-la, a taxá-la de fanática, exagerada. E Jesus Cristo repreendeu aqueles que a criticavam no seu exagero, na sua oferta. Em Mateus capítulo 23, versículo 13, está registrado a resposta de Jesus: em verdade vos digo, que onde quer que este evangelho for pregado em todo o mundo, também será referido o que ela fez para a memória sua. Jesus disse: eu não me esquecerei do que essa mulher fez aqui. E eu não quero que ninguém se esqueça, onde for pregado o evangelho, que se fale da sua oferta. Ofertas marcam a memória de Deus. Aquilo que nós colocamos no altar. Em Hebreus capítulo 11, versículo 4 está escrito:
Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo, ouça, a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também, mesmo depois de morto, ainda fala. Abel já havia morrido há milênios, mas a sua oferta ainda falava diante do Senhor, e fala até hoje. Porque quando ele se apresentou para colocar alguma coisa no altar, ele não deu do que lhe sobrava, como seu irmão Caim. Ele colocou as primícias, ele escolheu o melhor que havia no seu rebanho. Não havia uma lei que o obrigasse a fazer isso. Não havia um pastor cobrando que ele desse o seu melhor. Era pura paixão, era pura reverência. E porque ele fez isso de uma maneira tão generosa, Deus nunca se esqueceu. Jacó marcou a lembrança do Senhor, porque pegou a pedra que tinha como travesseiro e o óleo que guardava e derramou e ofereceu ao Senhor. E mais do que isso, ele oferece em fé, ele estabelece em fé um propósito nobre para a sua vida. Porque nas suas palavras, ao fazer aquela oferta, ele diz: então Jacó fez um voto dizendo: se Deus estiver comigo, cuidar de mim nessa viagem que estou fazendo, prover-me de comida e roupa, e levar-me de volta em segurança à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. Algumas coisas muito profundas acontecem aqui. Em primeiro lugar, Jacó confessa a sua dependência. Ele não está buscando grandes coisas. Ele diz: eu preciso de roupa e comida. Parece que é o mesmo Espírito que fez um dos salmistas escrever: Senhor, eu não me exercito em grandes assuntos, em nem coisas complicadas demais para mim. A minha alma é como uma criança desmamada, buscando o seio da sua mãe. Eu não preciso de muito, Senhor. Eu preciso do teu cuidado. Sabe, viver uma vida de dependência, confessar a dependência. As pessoas que, de fato, todos os dias oram, dizendo: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Gente que não bate no peito e diz: eu me basto, eu dou conta. Gente que diz: eu preciso de Deus. Você deve se lembrar de Jabez. Jabez foi um homem que nasceu numa situação tão desfavorável. A vida lhe seria uma tragédia. Mas ele orava ao Senhor. Ele dizia: se o Senhor me abençoar. Os homens que dizem: se Deus me abençoar. Os homens que confiam seu futuro ao Senhor, chamam a atenção de Deus, porque Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. Mas não foi só isso que Jacó fez aqui. Sim, ele diz: se o Senhor estiver comigo, acima de tudo a sua presença, e junto com a sua presença prover o básico que eu preciso. Mas ele diz: e se o Senhor me levar de volta à casa do meu pai. Um projeto nobre, um propósito nobre para a sua vida. Ele não queria a ajuda de Deus para continuar fugindo. Ele queria voltar às suas raízes. Ele queria ser digno do legado que a sua família tinha para lhe transmitir. E aqui no meio desse deserto, ele ora e ele diz: Senhor, é o que eu preciso. E ao final ele faz a sua profissão de fé. Ele diz: o Senhor será o meu Deus. Porque até então parece que Deus era o Deus dos seus pais. Sabe, tem uma hora que nós precisamos assumir Deus na nossa vida. Quem sabe eu esteja falando agora a algumas pessoas que nasceram na igreja, não tiveram nem opção. Você é um jovem, um adolescente, quem sabe já um adulto. E você nasceu na igreja, você cresceu na igreja, seus pais fizeram tudo
para que você fosse cercado do ambiente da fé. Mas Deus não tem netos, Deus só tem filhos. Chega um momento em que nós precisamos assumi-lo. Chega um momento em que nós precisamos declarar: o Senhor será o meu Deus todos os dias da minha vida. E eu desafio você que ainda não fez essa decisão, esteja na igreja há muito tempo ou não, tome essa decisão e abra a sua boca, porque com o coração nós cremos, mas com a boca nós confessamos para a salvação, é o que diz a palavra. Jacó fez a sua confissão de dependência, de propósito e de fé. Ouça, confissão de dependência: eu preciso de Deus até para comer e me vestir. Confissão de propósito: eu não quero ser apenas um homem próspero, eu não quero enriquecer, o meu propósito é voltar à casa do meu pai, o meu propósito é dar continuidade à história de Deus na minha vida, que eu quebrei com os meus pecados. E é justamente isso que Deus vem fazer 20 anos depois. Jacó, chegou a hora de você voltar para casa, eu já lhe preparei o caminho. Você voltará a conviver, não apenas com seus pais, mas com seu irmão, a quem você um dia traiu, enganou. Tremendo, não é? Essas coisas, quando partem de um coração sincero, marcam o Senhor. Mas há uma última coisa que eu gostaria de mostrar para você, quem sabe lhe inspire a buscar um encontro assim. Jacó compromete todo o seu futuro num voto que ele faz ali, naquele lugar. Porque no versículo 22 está escrito: e esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus, e de tudo o que me deres, certamente te darei o dízimo. Agora, veja bem, eu quero lembrar a você que nós estamos falando de um personagem bíblico que viveu muito antes da lei. Não havia Bíblia ainda, não havia o Pentateuco, não havia a lei de Moisés, não havia doutrina. O que havia era a fé e os valores transmitidos de pai para filho de uma forma verbal. Então não havia nenhum tipo de pressão para que esse homem se comprometesse em entregar os dízimos, 10% de tudo que ele viesse a angariar a partir daquele dia. Mas o seu encontro com Deus, o desejo de honrar ao Senhor como resposta àquele encontro, faz com que Jacó se comprometa. E ao fazer um voto, e essa palavra voto na Bíblia tem um sentido de um compromisso que não pode ser quebrado, é praticamente uma aliança. Ao fazer um voto espontâneo, voluntário, como deve ser a nossa vida diante do Senhor, nós não estamos mais debaixo da lei, estamos debaixo da graça. E os que entendem o valor da graça sabem que qualquer coisa que se ofereça ao Senhor será pouco. Mas ele diz: Senhor, a partir daqui, debaixo da tua bênção, eu creio que eu prosperarei. E de tudo que eu prosperar, eu tirarei 10% e entregarei no teu altar. E ele faz uma promessa, por isso que eu estou dizendo que aquele encontro levou esse homem a comprometer o seu futuro. Porque muitas vezes nós reagimos à presença de Deus. Deus vem ao nosso encontro, Deus nos toca de certa maneira e nós reagimos de forma imediata, com lágrimas e até com ofertas. Mas o nosso amanhã não é afetado por aquilo que estamos vivendo agora. Esse homem não. Ele comprometeu toda a sua vida com um compromisso. A minha prosperidade sempre honrará o Deus que me fará prosperar. E eu não tenho a mínima dúvida de que desde aquele dia, Jacó passou a entregar no altar de Deus os seus dízimos. Porque 20 anos depois, Deus vem. E Deus não vem para cobrá-lo. Sabe, ele não recebe uma carta do Serasa do céu,
assinada pelo Todo-Poderoso, dizendo: Jacó, tem 20 anos que sempre prometeu uma coisa, e até hoje eu não vi a cor da bênção, filho. Não. Deus vem a Jacó para abençoá-lo. Certamente porque desde aquele dia, ele passou a cumprir o seu voto na presença do Senhor. E durante aqueles 20 anos, Deus o prosperou tremendamente. Ele que passou por Betel, apenas com um cajado na mão. Quando ele volta, depois dessa experiência, ele volta com grandes rebanhos e riquezas e família, abençoado, e ao encontro do seu propósito, reconciliar-se com os seus pais e com o seu irmão, e seguir no projeto que Deus havia estabelecido desde os seus antepassados. Um voto que comprometeu o seu futuro. Ouça, eu termino dizendo isso. Deus é Deus de aliança, querido. Deus não se lembra, entenda essa expressão. A memória de Deus não ficará marcada por gente que se encontra com Ele e não muda nada daí em diante. E não faz compromissos. E continua vivendo ao sabor de cada dia. A bênção do Senhor é para aqueles que assumem a aliança e permanecem nela. 20 anos. Deus nunca se esqueceu. Quem conhece a história sabe que esse homem voltou à casa do seu pai. Ele é um dos personagens bíblicos mais importantes da história da humanidade. Um dos patriarcas de Israel. E tudo isso porque nesse dia, no meio de um deserto, ele decidiu que ele não perderia a oportunidade de marcar o coração de Deus com a sua entrega. Eu incentivo você a tomar posição nesse tempo. Nós vamos nos preparar aqui para o final desse culto. Nós vamos ter um momento de oração e eu realmente peço que você não disperse, porque eu queria que isso fosse um pouco mais profundo do que nós temos feito todas as semanas. Sabe como é gostoso quando estamos juntos aqui, podemos chamar as pessoas no altar e tocar nelas. Mas Deus está presente e essa palavra nasceu no céu. De certa forma, ela é uma manifestação dessa porta aberta que vem até você para dizer: ei, você não precisa se lembrar desse tempo como o tempo mais difícil da sua vida. Essa pandemia como o tempo do medo. Pode ser o tempo da sua virada, pode ser o tempo da sua aliança, pode ser o tempo em que você mostre para Deus que você não é qualquer um, que você tem um coração especial. Por isso eu quero pedir que você se levante aí onde você está, se é possível, se você está em família, assuma uma posição de oração, realmente se levantem para orar juntos. Não tenha, sabe, Deus me encontrou na sala da minha casa, eu fiz uma oração ali em voz alta, aos prantos quando eu tinha 15 anos. Deus não está restrito às paredes de um templo, Ele está aí. E há uma porta aberta no céu e uma escada descendo onde você está. Quem sabe essa seja a hora de você marcar o Senhor com a sua entrega. Eu já volto para orar com você. Vamos adorá-lo. Vamos erigir uma coluna e derramar óleo sobre ela. Ele é digno do melhor.